Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu não iria fazer esse vídeo para postar hoje à noite, mas eu achei melhor fazer porque na segunda-feira eu já vou subir o primeiro vídeo de devocional aqui para o canal e como eu tenho quase certeza que nem todos que estão aqui no canal e que vão chegar aqui no canal tem o hábito de fazer o devocional ou sequer já tem ouvido falar essa palavra devocional. Então, eu acho interessante explicar para vocês em alguns detalhes, alguns aspectos, para que vocês fiquem mais tranquilos e fiquem bem à vontade, mas que principalmente quem entrar nessa jornada comigo se comprometa de verdade a trilhar esse caminho de aprofundamento, de crescimento, de conhecimento através da palavra de Deus. Ok? Primeira coisa que eu vou enfatizar aqui, e isso eu vou sempre fazer, sempre. Vou ligar aqui o meu ventilador. Eu já falei para vocês que eu não vou editar vídeo, né? Eu vou deixar fluir muito naturalmente, eu não tenho tempo para ficar editando vídeo. Então, assim, vai ter vídeo com algumas falhas, eu vou pagar alguns micos aqui, e para mim tá tudo certo, tá? Então, como eu estava falando, uma coisa que eu sempre vou deixar bem claro aqui no canal, eu vou sempre enfatizar, é que esse canal, ele não é um canal de crítica a nenhuma igreja, a nenhuma instituição religiosa, a nenhuma religião, a nenhuma denominação, comunidade religiosa. Não é esse o objetivo do meu canal. O canal Sidneia Costa, ele foi criado para falar da síndrome do trauma religioso, que é o STR, e agora os devocionais semanais. Esse é o objetivo do meu canal. Então, se alguém chegar aqui com a intenção de querer ouvir eu falando alguma coisa referente a alguma pessoa, algum outro canal, né, ou alguma religião, perdeu tempo. Nem precisa se inscrever, ok? O meu intuito aqui é de levar, de fato, um conhecimento, um esclarecimento de que é possível, sim, restaurar a nossa vida espiritual, restaurar a nossa conexão com Deus Criador, através do nosso autoconhecimento e no aprofundamento da palavra de Deus, que é ela que nos faz crescer em espírito, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que o devocional, ele nada mais é do que um tempo de qualidade nosso com o nosso Pai Criador. O que é um tempo de qualidade? É aquele tempo que você separa em algum momento do seu dia para você se conectar com Deus. O devocional é um tipo de conexão com Deus. Por quê? É através dele que nós vamos fazer a leitura, a meditação e a reflexão na palavra do Senhor. Então, os textos que eu trouxer aqui para vocês é sempre na intenção de trazer um aprendizado, algo que vocês vão refletir, vão meditar sobre aquilo. E dali vocês vão extrair aprendizados sobre a palavra de Deus. Isso nos faz crescer. Além de nos fazer crescer na presença de Deus, no nosso lado espiritual, isso também nos traz um autoconhecimento da nossa espiritualidade. E é importante vocês entenderem que espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. São assuntos assim que eu vou trazendo aqui também no canal para vocês conhecerem mais sobre isso, tá bom? Então, como eu estava falando, o devocional, ele é um tempo de qualidade, de conexão nosso com Deus Pai Criador. É através do devocional que nós vamos tendo uma conexão mais profunda. A gente vai criando um relacionamento com Deus. Isso é extremamente importante para a nossa restauração com Ele. É criar um relacionamento. Tudo que Deus mais quer é ter um relacionamento com cada filho dele. Foi assim desde Adão e Eva, e continua sendo e será até a consumação dos séculos.
Segundo, o tempo que você vai tirar de qualidade fica a seu critério, tá? Então, particularmente, na minha rotina, com tudo aquilo que eu tenho para fazer durante o meu dia, eu gosto de fazer o meu devocional sempre pela manhã, sempre. E como eu tenho a liberdade, assim, de flexibilidade de horário, né? Assim, eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho home office já há mais de 3 anos, então eu tenho uma rotina que me beneficia nesse aspecto. Então eu consigo ajustar a minha agenda para que um período da minha manhã, um bom período da minha manhã, eu possa me dedicar a um devocional. Daquela forma que eu falei no vídeo de apresentação. Eu gosto de colocar louvores, né? Eu faço a oração, que é primordial para se começar um devocional. E eu demoro um pouquinho de tempo, sim, porque eu tenho essa flexibilidade. Mas tem irmãos que não têm esse horário, não tem como, porque a vida é muito corrida, com seus afazeres. Então, só se preocupe em separar um tempinho de qualidade, que é aquele tempo que você sabe que ninguém vai te atrapalhar, ninguém. Então, pode ser cedinho, pode ser na hora do almoço, no decorrer da manhã, no decorrer da tarde, à noite, antes de deitar, não importa. Desde que seja um tempo de qualidade de verdade. Isso é que importa, para você se conectar com Deus Pai Criador, certo? Seguinte, né? Antes de começar o devocional, nós devemos orar. Orar. Mas para que a gente tem que orar antes de começar o devocional? A gente tem que orar justamente para pedir a guia do Espírito Santo. Para pedir que o Espírito Santo esteja junto de nós, ministrando ao nosso coração os aprendizados, aquilo que Deus quer falar conosco, que Jesus quer falar conosco. Com certeza vocês já sabem, vocês já ouviram falar que o Espírito Santo, ele é quem traduz as nossas orações para Jesus e Jesus leva até Deus. Certo? Por que ele traduz para Jesus? Porque Jesus é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso intercessor junto a Deus Pai Criador. Né? Então, ele traduz, leva para Jesus Cristo e Jesus Cristo apresenta a nossa causa, a nossa petição para Deus, que é o justo juiz. É ele quem julga, é ele quem dá a sentença. Jesus Cristo intercede a nosso favor. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel de ser o nosso tradutor. Da mesma forma que ele traduz a nossa oração, os nossos pedidos, traduz a angústia da nossa alma, a nossa tristeza, a nossa alegria. Da mesma forma que ele leva isso para o Senhor Jesus, ele também tem o papel de comunicar para nós aquilo que Deus, que Jesus Cristo quer falar conosco. E na nossa linguagem, ali a gente não entende, mas o Espírito Santo entende e traduz e nos entrega. Então, ele é quem ministra o nosso coração. Ele é quem ministra o nosso coração, certo? Então, essa conexão com o Espírito Santo é necessária e a gente faz essa conexão através da oração. Então, a minha sugestão é, toda vez que vocês forem acessar o vídeo do devocional, ora e peça a guia do Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração e entregar para você os aprendizados que você precisa. Aquilo que você precisa reter para você como aprendizado, para que você possa crescer na fé e crescer na caminhada com Cristo, certo? Outra questão. O que você precisa para fazer um devocional? Você precisa de uma Bíblia. Esse é o principal. Você precisa de uma Bíblia. Você pode até ter a Bíblia no celular, né? Uma Bíblia online, pode ser uma Bíblia no computador, não tem problema. Mas você vai precisar de uma Bíblia, porque você vai consultar a Bíblia, né? Então, é necessário aí ter uma Bíblia. Que Bíblia? Uma Bíblia comum, tá? Você pode ter uma Bíblia com... hoje tem várias traduções, né? Eu tenho muito critério com relação a traduções. Então, a que eu vou usar com vocês é a Bíblia King James. Essa é a tradução que eu vou usar com vocês.
que, na minha opinião, é a melhor que tem. Então, eu tenho uma Bíblia de estudo King James, e é com essa Bíblia de estudo que eu vou trazer os devocionais para você. Mas, se você não tem a King James, você pode baixar o aplicativo no seu celular, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar o link do aplicativo da King James aqui na descrição do vídeo. Se eu conseguir e tiver aí na descrição do vídeo, é só clicar lá e baixar no seu celular, tá bom? E dá para baixar também no computador. Assim, por que essa preferência pela King James? Porque a Bíblia King James, ela tem uma tradução literal. Então, assim, é levado em consideração o contexto? Também, mas assim, o importante é ter a tradução literal. E, infelizmente, a maioria das traduções com uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais fácil de se entender, ela compromete muito o contexto da história, a compreensão, entendeu? Então, eu prefiro a Bíblia King James, tá? E é com essa que eu vou trabalhar com vocês. Do que mais você precisa? É interessante você ter um bloquinho de notas, você ter um caderno, né, para você ir anotando as coisas que você vai aprendendo, aquilo que Deus vai falando com você, você vai deixando anotado ali, aquilo para consulta. É maravilhoso. Eu tenho vários caderninhos aqui, desde quando eu comecei a fazer devocional, isso faz uns 4 anos aproximadamente, desde que eu comecei a frequentar a igreja que hoje eu estou, servindo a Deus. Então, ali eu aprendi o que era o devocional, ali eu comecei a fazer o devocional, orientada pela minha discipuladora, e foi, assim, um dos passos mais importantes, assim, foi o que, de fato, me tirou da minha cegueira espiritual, foi o que me ajudou a ter a minha conexão com Deus restaurada, foi o que me ajudou a me libertar dos meus traumas, das minhas mágoas, das minhas tristezas, das minhas dúvidas, né? Principalmente referente à minha identidade em Deus, em Jesus Cristo, né? Então, o devocional e a oração foram as duas ferramentas que o Senhor utilizou na minha vida, no meu caso, para que eu saísse da situação em que eu estava, né? De completa cegueira espiritual, desacreditada. Eu não achava que eu era mais digna de entrar na presença de Deus, e o devocional fez uma grande diferença. Por isso que o Senhor falou tão forte ao meu coração para que eu trouxesse esse projeto para esse canal, porque eu sei que tem muitos irmãos passando por isso, que nessa caminhada, né, de transição, de saída de uma instituição, de uma denominação, acabaram ficando perdidos porque não encontraram o apoio emocional e espiritual que precisavam. Eu sei do que eu estou falando porque eu fiquei 7 anos, né, batendo cabeça no fundão. Sofri demais, sofri muito, 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 muito. E se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, talvez eu não estivesse aqui, viva, né, falando com vocês e assim, proporcionando essa oportunidade de crescer no caminho do Senhor, certo? Então você vai precisar da Bíblia, algo para você anotar, pode ser um bloquinho de notas, pode ser um caderno, caneta, post-it, o que vocês quiserem, né? Assim, tem pessoas que gostam de colorir tudo, né? Eu tenho uma Bíblia, que é essa daqui, que eu faço para devocional diário, então ela tá toda marcadinha, ó, com post-it aqui, ela tá separada por assunto, né? E dentro dela, assim, os devocionais que eu já fiz também já tá tudo marcadinho. E eu tenho um caderno também onde eu anoto, às vezes eu anoto aqui mesmo, né? Então, assim, dependendo da importância do assunto, eu coloco uma cor. Essa Bíblia aqui, ela é muito específica, né? Ela é a Bíblia do Executivo. Ela foi elaborada pelo vice-presidente do Bradesco, que é aqui na minha cidade, a Cidade de Deus, né? É aqui na cidade de Osasco. E ela foi elaborada pelo vice-presidente, superintendente, perdão, do Bradesco, que é um pastor. Ele tem uma igreja grande aqui na cidade de Osasco, e ele desenvolveu essa Bíblia do Executivo, que é mais para o mundo corporativo.
E eu trabalho nessa área, eu trabalho com empresários, com executivos, com gestores, com líderes. Então, essa Bíblia aqui, para mim, é uma mão na roda, né? Ela fala de liderança, ela fala de gestão, administração do tempo, fala de equipe, trabalho em equipe, né? Perfil de líder, e tudo é assim, com base bíblica, né? Assim, tudo é relacionado assim aos personagens da Bíblia, assim, não tem nada fora da palavra de Deus, tá? Então, essa é a minha Bíblia pessoal de devocional diário, é essa daqui. Mas eu tenho outras também, não são todas King James, mas eu tenho outras também que eu utilizo, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para vocês colorirem a Bíblia, marcarem, aquilo que vocês acharem que vai facilitar a memorização e o aprendizado de vocês, vocês podem aplicar, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. A ideia de fazer semanal, né? Por que fazer um devocional semanal e não diário? Primeiro, por causa do tempo de cada um de vocês. Eu não sei como cada um de vocês administra o tempo, e eu acredito que para esse início, né, do devocional, eu acredito que o semanal vai funcionar melhor, porque vocês vão ter a semana, né, assim, vocês vão receber o vídeo na segunda-feira, e na semana vocês vão poder assistir mais de uma vez, parar ali 5, 10 minutinhos, ouvir uma parte de novo, né, ir lá, anotar, entende? Então, eu acho que vai ser mais funcional dessa forma, pelo menos nesse início. E conforme, assim, também é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Então, vamos ver como as coisas correm, né? Como vocês vão responder a tudo isso. E se for possível postar mais de uma vez na semana, né? Então, a gente muda aí o formato. Mas, por enquanto, é uma vez na semana para que vocês tenham tempo de digerir tudo, né? Outra coisa que é muito importante. A questão de se fazer um devocional, como eu já falei aqui algumas vezes nesse vídeo, é para que vocês tenham conhecimento. Quando vocês têm conhecimento da palavra do Senhor, quando vocês já sabem discernir aquilo que de fato tem base bíblica, aquilo que não tem, é muito mais difícil de vocês serem enganados aqui na internet. E por que eu digo isso? A internet, ela é um veículo de comunicação que nos traz assim informações de todas as áreas. E tem informações verdadeiras e tem informações que não são verdadeiras. Tem informações de qualidade e aquelas que não têm qualidade nenhuma. Quando eu não tenho conhecimento, domínio, ou pelo menos um conhecimento razoável sobre determinado assunto, é mais fácil eu ser enganada. Mas, quando eu tenho um conhecimento, pelo menos básico, sobre um determinado assunto, já fica mais difícil de eu ser enganada. Então, na palavra de Deus, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor já disse: meu povo perece e perece por falta de conhecimento. Então, invistam tempo para que vocês tenham autoconhecimento, que é o conhecimento seu com você mesmo, e o conhecimento na palavra de Deus, certo? Isso vale ouro, de verdade. É um conselho que eu dou de coração. Você investir tempo para você se conhecer e para você conhecer a palavra de Deus e crescer e adquirir a maturidade espiritual, isso vale ouro. E outra coisa importante, a partir do momento que você começa a conhecer mais da palavra de Deus, que você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, falando com você, te ensinando, ministrando ao teu coração, você passa a ficar mais criterioso para consumir os seus conteúdos na internet, tá bom? Então, assim, a intenção é fazer com que você se torne mais criterioso para consumir os seus conteúdos, principalmente sobre fé na internet, para que você não seja enganado. Porque tem muita gente falando algumas groselhas sobre o evangelho aqui no YouTube. Então, tomem cuidado.
certo? Outra orientação que eu gostaria de dizer, de falar para vocês, é o seguinte: enquanto eu estava escrevendo o texto que eu ia falar para vocês agora à noite, me veio a seguinte ideia: quando eu estou doente e o meu problema é dor na coluna, eu preciso procurar um médico, certo? Mas que médico eu vou procurar? Eu posso ir num clínico geral? Até posso. Aí ele vai me encaminhar para o ortopedista, que é um outro médico. Já o ortopedista, ele já tem uma especialidade. Ortopedista, ele cuida dos ossos, músculos, nervos, né? Ortopedista. Articulações, né? Ortopedista. Quando eu passo no ortopedista e falo para ele que a minha dor é na coluna, aí ele vai pedir alguns exames e ele vai ver que, de fato, eu tenho um problema sério na coluna e eu preciso de um especialista. Mas o ortopedista não é especialista? Nem tanto. O ortopedista, ele é um especialista, ele é um clínico geral de ossos, articulações e músculos, tá? Ele é um clínico geral dessa área de ossos. Mas, para cuidar da minha coluna, eu preciso de um ortopedista especialista em coluna. Se o meu problema é de coração, eu preciso de um cardiologista. Se o meu problema é ginecológico, eu preciso de um ginecologista. Não dá para ser generalista, não dá para ser um clínico geral para cuidar de coisas específicas. E essa orientação, esse conselho eu deixo para vocês. Se vocês percebem que tem um problema, tá? Que vocês estão passando por um problema que é de ordem psicológica, procurem um psicólogo. Se o problema de vocês é mais uma questão espiritual, procure de quem entende de alma. Pastores, presbíteros, ok? Discipuladores, porque esses conhecem da palavra de Deus. Se o problema é espiritual, a cura está na palavra, ok? Se o problema é emocional, também, psicólogo, né? E dá para juntar os dois? Dá para juntar os dois. Com certeza dá para juntar os dois. Por isso que eu fui estudar psicanálise, para cuidar de emoções e também de almas. Certo, gente? Então, esse é o meu recadinho para vocês. Na segunda-feira eu vou subir o primeiro vídeo do devocional, que eu já falei que vai ser no livro de João, capítulo 11. Vai ser um devocional muito abençoador. Eu fui muito ministrada pelo Espírito Santo enquanto eu preparava esse devocional para vocês. Tá bom? Um abraço e até mais.